Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Rafa. E eu sou a Alice. Somos 3 dermatologistas que se uniram para enfrentar um desafio em comum, acompanhado de tsunami de novidades da nossa especialidade. E foi dessa necessidade que surgiu o Atualiza Derma, o seu podcast de atualização no que tem de mais novo na dermatologia. E hoje o assunto é com a nossa expert cirurgia dermatológica pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. E a gente vai falar de quimioprofilaxia para o câncer de pele. E se você não viu ainda o episódio de tratamento de campo cancerizável, eu sugiro que você volte, Sim. assista ele. São complementares. Exatamente. E aí volte aqui para continuar curtindo com a gente essa atualização. Gente, esse é um tema que eu acho que muito dermato, né, médico dermatologista não sabe. Vocês acreditam? É, né? Que existem medicamentos que o paciente pode tomar e que pode auxiliar ali na prevenção do aparecimento do câncer de pele. Aham. Então, eu vou dizer, como que a gente consegue essa proteção, com qual medicação, mecanismo de ação, Boa. as doses, possíveis efeitos adversos e no final a gente tem um quadro desenrola. Ai, adoro Esse aí desenrola. tá babado, que eu já vi, eu já tava lendo aqui. Tensão, tensão. Rafinha, e aí, quando eu penso em quimioprofilaxia, eu penso na nicotinamida, né? De onde isso mesmo. surgiu, e aí? É isso mesmo. Ela é a estrela, né? Eu acho que do nosso negócio. episódio de hoje. Uhum. E foi um estudo em 2015, então é novo essa história, né, com a nicotinamida. Sim. Foi em 2015 um estudo conduzido na Austrália chamado OnTrack. E o que eles avaliaram é que com o uso da nicotinamida, eles avaliaram nos pacientes durante 6 meses. Houve uma redução de 23% do aparecimento de novos cânceres de pele. Então, é uma Caramba. redução importante, Uhum. né? Uhum. Bem relevante. Uhum. Eu confundo, tá? nunca? Niacinamida é igual a nicotinamida, mas não é a niacina. Não. Isso Exatamente. é importante. Explica Isso é aí, importante. trava-língua. Nicotinamida é igual a niacinamida, Tá. que são a forma, né, que é a forma amida da vitamina B3, que é a Tá. niacina. Ah, tá. Entendi. Então, isso é Tá. importante, não vou dar spoiler, mas ao longo do episódio vocês vão entender por quê. Beleza. E como que uma vitamina consegue te ajudar a proteger contra o câncer de pele? Isso é muito curioso de pensar, né? Mas a questão é que a nicotinamida, ela é uma precursora do NAD+. Então, né, que é uma coenzima essencial na produção de ATP, ou seja, energia. O processo de reparação de DNA é um processo que demanda energia, né? Então, a niacinamida, ela vai manter esses níveis de ATP mais altos, Tá. né? Ajudando ali no processo de reparação, que é fundamental após uma exposição, por exemplo, à radiação ultravioleta, que justamente vai causar um dano ao nosso DNA. Faz sentido. Entendi. Faz E pra bastante quem sentido. que ela é indicada? Gente, isso é importante porque a gente tem que saber a correta indicação, né? Não é todo paciente que vai sair do nosso consultório com essa prescrição só porque ela pode prevenir o aparecimento de um câncer de pele. Então, são aqueles pacientes que já tiveram 1 ou 2 cânceres de pele não melanoma. Tá. Importante. Isso é importante saber, É. que ela atua na prevenção do câncer de pele não melanoma. Melanoma é outra história. Então, base celular ou espinho celular. Celular, exatamente. Uhum. Então, depois do aparecimento de 1 ou 2, e naqueles pacientes que têm que tem um fator de risco importante. Então, fotodano intenso, né, que tem elastose solar, campo de cancerização, já falado bastante, né, em episódio anterior, é para esse paciente. E para aqueles pacientes que já tiveram múltiplos, eu lembro muito do ambulatório de transplantados lá na Unifesp, aqueles pacientes que tinham múltiplos cânceres de pele não melanoma. Faz sentido? Então, calma, vamos dividir aqui. Tá. Primeiro, pacientes com múltiplos cânceres de pele, pensando em imunocompetentes. Uhum. A gente sabe que quando a gente entra com a medicação, depois que ele já apresentou vários cânceres de pele, tem uma queda importante da prevenção. Tá. Então, talvez entrar nessa fase pode ser tarde demais, às vezes não vai ter benefício, os estudos mostram isso, que o benefício realmente cai. Agora, passando para esse segundo grupo, imunossuprimidos, né, os transplantados. O que a gente tem de evidência é que, na verdade, não há evidência do benefício para eles. Não Vocês acredito. acreditam, gente? Gente, imaginava que era a população que mais ia se beneficiar, né? E aquele mesmo grupo australiano que fez o estudo OnTrack, eles fizeram depois um estudo que foi chamado de OnTrans, que foi justamente na população
imunossuprimida. Uhum. Transplantados eram receptores de órgãos sólidos, então rim, fígado. E o que eles viram que em vigência do uso, né, por conta do uso da medicação imunossupressora, eles não apresentaram benefício. E a teoria do estudo é que as medicações imunossupressoras possam anular a ação da nicotinamida. Legal Entendi. isso, né? Muito legal. Entendi. Mas aí não faz sentido prescrever a nicotinamida para esses pacientes. Não vai ter nenhum benefício. Infelizmente, né? Porque é uma população que tem muito câncer de pele. Uhum. E quando a gente pensa em redução do risco global, essa redução seria a mesma, tanto para CBC quanto para SEC? Quando a gente vê nos estudos, pensando em câncer de pele e não melanoma, os dois grupos, tem uma redução do risco. Tá. Quando a gente separa, para SEC essa redução se mantém, mas para baso não tem diferença estatística. Entendi. Entendi. Mas o que eu faço na prática? Independente se seja baso ou SEC, eu prescrevo, porque o paciente que tem baso Tem é o risco. paciente que tem risco, Que geralmente, de de SEC. SEC. Exatamente. Então faz sentido que a gente prescreva, né, Total. para ele. Total. Eu não separo assim, base e SEC. Uhum. E o paciente usa um período e para, ou ele tem que usar contínuo? Então, isso é um pouco frustrante, vou assim dizer, porque o benefício, ele só se mantém durante o uso. Tá. E aí, a gente perde rapidamente o benefício depois que suspende. Entendi. Esse estudo, né, que eu mencionei, o OnTrack, que foi o primeiro estudo que descreveu essa ação da nicotinamida, eles viram que depois de 12 meses de uso, né, que foi o tempo que eles avaliaram, depois que suspendeu, os pacientes perdiam todo o benefício. Caramba. Então, é para uso contínuo. Contínuo. Uhum. Beleza. E assim, em termos de segurança, efeito adverso, interação medicamentosa. É uma medicação segura. Ela, pensando em efeitos adversos, é relatado que pode ter rash, diarreia, dor gastrointestinal, mas geralmente em doses maiores as doses que a gente usa para quimioprevenção do câncer de pele, Uhum. que a dose é 500 miligramas de 12 em 12 horas. Eu vou Tá. deixar isso tudo descrito na newsletter, mas não é algo que a gente precise se preocupar. Uhum. A não ser que, como ela tem metabolização hepática e excreção renal, o cuidado que eu tomo é pacientes que têm, às vezes, alguma insuficiência renal ou alguma hepatopatia crônica, nesses pacientes, às vezes eu Evita. evito. Porque aí vai ter. Pesar o risco-benefício. né? Ele vai ficar ali, né, com aquela medicação circulando por mais tempo, às vezes. Não né? tem como você saber nível sério e tudo Exatamente. mais, né? Então, eu não prescrevo para essa população para evitar de ter problema. Uhum. E, Rafa, rolou um burburinho aí com relação ao aumento de desfecho cardiovascular, né? Dos pacientes que usam Isso. medicação. Como é que ficou? Você percebeu que a Alice só traz Só que essas fofoca. bombas, né? Ela só quer fofoca, só quer polêmica. Só. Alguém precisa apimentar o Apimentar o podcast. Gente, amiga, mas pior que isso aconteceu. E eu não Ah, viu, esqueço. Ana Clara? Ai. Congresso de cirurgia em Curitiba. Que foi falado isso em uma aula. Foi um estudo in vitro que foi publicado há uns 3 anos atrás. Tá. E o que eles avaliaram? Que alguns metabólitos da niacinamida, né, poderia atuar levando a desfechos cardiovasculares maiores. Então, AVC, infarto, muito grave isso, né? Uhum. Ainda mais levando em consideração que o paciente que a gente prescreve geralmente é um paciente idoso, Sim, sim, sim. né? Já deve estar usando as medicações. Exatamente. Mas aí eles, né, publicaram depois um estudo retrospectivo, né? Não é um estudo prospectivo, mas retrospectivo, que foram avaliados muitos pacientes e que não teve, né, no final do estudo, aumento de desfechos cardiovasculares maiores. Então, eles corroboram que continua sendo uma medicação segura. Legal. E que, inclusive, gente, nos maiores guidelines de oncologia, tem a recomendação. No NCCN? No NCCN, por exemplo, tem. Legal. Uhum. Então, eu continuo prescrevendo. Tá. E aí, além dela, tem alguma outra medicação oral que a gente pode fazer para quimioprofilaxia? Sim, temos os retinoides orais. Então, a citretina. Tá bom. Tem bastante evidência. Legal. Que gente, para esse fim, vou falar que eu não uso. Porque, ainda mais pensando em mulheres em idade fértil, né? É uma medicação que ali vai depois proibir a mulher de engravidar por 3 anos. Né? Tem muitos E efeitos. mesmo que não seja tão comum... em mulheres né? mais jovens. Exato. A gente ainda tem gente que se expõe muito, que vai ter
um Exatamente. campo cancerizável ainda jovem, né? Mas a gente tem nossa queridinha, né, a isotretinoína. Ambas estão, por exemplo, no NCCN como medicações possíveis para esse fim. Fiquem ligados, porque a gente vai ter um episódio só de ISO. Exatamente. Eu Bora, amo essa Clara. medicação. Sim. Mas as duas podem ser usadas. Uhum. E porque reduzem queratoses actínicas, melhora de campo, Que legal. reduz o aparecimento de novo câncer de pele. Beleza. E temos a capecitabina, que é uma prodroga do 5-fluoracil. Uhum. Eu vi no meeting do ano passado, nos guidelines está presente, mas aqui no Brasil, confesso que eu nunca vi alguém prescrever, gente. Ah, é só pra quimioterapia, né? Mas O pessoal da ONC, voltado mas... para prevenção de câncer de pele, ela, no caso dos transplantados, seria efetiva. Mas aí, é assim, né? Pesar risco-benefício. Já é um paciente que tá usando muitas medicações, né? Que tem múltiplas comorbidades. Sim. E a capecitabina é uma medicação que ela tem alguns efeitos adversos mais importantes. Então, eu não tenho experiência com a prescrição. Se alguém tiver, inclusive, pode até deixar aqui pra gente, né? O Comenta relato. aqui Exato. embaixo. Mas não vejo muito uso dela aqui no Brasil. Uhum. Boa. Eu acho que a mensagem que fica é que faz muito sentido a gente utilizar para quem é de alto risco e principalmente quanto antes a gente começar, melhor. Maior é o benefício. E contínuo. E contínuo. Não pode contínuo. parar. Explicar pro paciente, Exato. né? Exato. Vamos desenrolar. Desenrolando. Não, gente, esse caso tá babado. Tá tudo babado. Tudo babado. Não, mas É fofoca e babado que ela quer, gente. Dá pra perceber. tá babado. Rafaela arrasou. Vamos lá, Rafinha. Vai. Gente, foi um caso que aconteceu comigo no consultório. Vou dar um nome aqui pra nossa paciente. Helena de Manuel Carlos Vera Fischer, bronzeadíssima, andando pela orla do rio. Ela é, bicho. Cresceu Anos e assim, anos de exatamente. fotodano acumulado. Foi parar no meu consultório, né? Com múltiplos cânceres de pele, campo de cancerização e várias queratoses actínicas. Falei o quê? Vou ajudar, né, Helena? Helena. Vou ajudar. Uhum. Prescrevi niacinamida, 500mg de 12 em 12 horas. Receita Plena linda. NCCN aqui, ó. Na ponta da língua. Sabendo tudo. Ah. Falei, pode comprar, Helena. Aí passou pouco tempo, recebo ligação, gente. Ligação. Ah. Doutora, não sei o que tá acontecendo, mas meu rosto tá ficando muito vermelho. Tô tendo muita dor de cabeça. Eu falei, nossa, mas quando que isso começou nela? Não, logo depois que eu iniciei a medicação. Eu falei, gente, mas que estranho. Eu falei, Helena, me manda foto da embalagem. Uhum. E aí, na hora que ela me mandou, tava escrito o quê? Niacina. A niacina é, então, a niacinamida é a forma amida da niacina. Então, elas não são as mesmas substâncias, é isso? Exatamente. Você prescreveu a... Niacinamida e ela comprou niacina. Tá. Vamos recapitular o raciocínio. E aí, o que acontece? A nicotinamida, ela não tem para ser vendida Na farmácia comum. Tem que manipular. E eu sempre oriento. Só que eu só orientava até então. Uhum. Nunca deixei escrito. Uhum. Mas só orientava. E a niacina, ela tem mais efeitos colaterais. Pode dar flushing, pode dar esse eritema na face, calor, pode dar dor de cabeça. E aí, o que eu fiz, né? A partir de então, que eu aprendi com a Helena. Agora, eu sempre escrevo, como a Alice também já me ensinou. Deixa escrito. Em negrito, caps Negrito, lock, caps lock. letras garrafais embaixo ali da orientação. Eu coloco a orientação. Não trocar por niacina e mandar manipular. Entendi. Ótimo. Porque Entendi. aí você... Porque aí o paciente também não documentado. esquece, O né? paciente recebe 50 orientações de nossas na consulta, E aí né? chega na Claro. farmácia, tá lá, é parecido o nome. Muito parecido. Né? Então, Às vezes até o farmacêutico fala, não, é a mesma substância, né? Exatamente. É. Então, Eu sou adorei. caso, gente. E aí, arrasou. Ela parou Não, e esse efeito parou. Parou na hora. No dia seguinte, Caramba. ela já não tinha nada. Aí ela manipulou a medicação correta e ficou super bem. Uhum. Eu sou do time também, gente. Tem que deixar tudo escrito pra frente. E até botar, se for para farmácia de manipulação, não trocar. Exato. Porque às vezes a própria farmácia pode trocar por acreditar que seja uma equivalência, né? Exato. E aí você prescreveu a niacinamida e aí no fim das contas ele tá recebendo a niacina, né? Exatamente. Amei. Ótimo episódio, Rafaela. Eu acho que não. o pessoal
tem aí que compartilhar. Exato. Né? Porque é isso, eu acho que não é um uso tão difundido, viu, gente? Exato. Pros nossos E amigos. é algo que pode ajudar nossos pacientes. Mas eu vou deixar na nossa newsletter também, né, um resumo do que foi falado, de como a niacinamida, né, age, sobre doses, efeitos colaterais que a gente tem cuidado e essa orientação ali da receita de como que eu deixo. Arrasou. Pra E como que se facilitar. inscreve na newsletter? É simples, né? É só clicar aqui no link da descrição do vídeo e Boa. se inscrever. Boa. É isso. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, Até tchau. lá. Até a próxima Tchau. atualiza.